Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para trazer cada um dos resultados do UFC Murphy versus Evloev. Eu cheguei muito tarde ontem, por isso que eu não gravei o vídeo de resultado direto, tá? Quem me segue no Instagram viu. E aqui é o último vídeo de resultado, tá? Aí eu vou voltar pro Brasil agora no começo dessa semana, tá? Na quarta-feira eu tô de volta no Brasil, então os vídeos voltam ao estúdio. Mas antes da gente começar o vídeo aqui, eu assisti todas as lutas, tá? É importante informar, não tô trazendo só os resultados, então eu vou trazer os resultados, vou comentar, porque eu assisti mesmo estando no parque lá da Disney que eu tava ontem. Enfim, quem me segue no Instagram viu lá, né? Então, vamos lá. O card não me agradou muito, mas a gente vai por partes. Primeira luta, categoria peso palha. Tivemos a Chanel Dyer vencendo a Ravena Oliveira por nocaute no segundo round. E aqui já teve bônus de performance, tá? A Chanel, acho que é a Chanel, né? Ela conquistou o bônus de performance, então eu acho que foi justo, tá? Ela lutou muito bem desde o começo. A Ravena até que foi bem ali no primeiro, tá? Jogou uns golpes com mais potência, com mais vontade, só que ela realmente não fintava tanto, não tinha tanta agilidade, né? O footwork da Chanel ali é melhor, a distância dela é melhor, então ela conseguia evitar bastante. A Ravena telegrafa um pouco, né, os golpes, ela sempre dá aquele saltinho com a perna, então fica muito visível, né, quando vem o golpe, e a Dyer conseguiu, assim, praticamente evitar grandes danos ali, e ela tem uma variedade interessante de golpe também, né, ela combina bastante, ela acertou um belo direto no começo do nocaute, depois ela chuta alto, ela chuta bem também, e aí ela conseguiu, depois que a Ravena sentiu nitidamente, né, ela conseguiu ir golpeando até conseguir o nocaute. Então deu para ver que tem uma boa trocação, um bom footwork, boa distância, uma boa velocidade. Enfim, a Ravena tem também qualidades, poderia ter tentado mesclar um pouco mais o jogo, né, tipo tentar fazer um pouco mais do grappling. Ela até teve ali uma tentativa e tudo, mas não foi suficiente, né? Por ter uma discrepância ali na trocação, a luta acabou ficando arriscada e ela acabou sendo nocauteada, tá? Então é isso. Vamos para a segunda luta. Aqui o celular fica sempre caindo, né? Mas desse jeito, né? Segunda luta, categoria peso leve, tivemos o Shamrock sendo derrotado na decisão unânime pelo Abdul Karim Al-Sewadi, tá? Aqui uma luta ok, tá? Assim, tem muita luta aqui que eu não sei nem muito o que falar, tá? Sinceramente, porque teve, né? Enfim. Vou deixar a nota pro final. Mas aqui nessa luta, basicamente, a gente teve uma trocação ali no começo, né? No primeiro round, o Abdul Karim Al-Sewadi conseguiu conectar mais golpes, tá? Totais, significativos, né? Acabou buscando mais a luta. No segundo round foi praticamente a mesma coisa, né? Tanto significativos foi mais que o dobro, golpes totais também foi muito mais. A gente teve o Shamrock tentando ali quedas, tá? Ele tentou no primeiro também, né? Mas no segundo ele tentou 3 quedas também, mas não conseguiu derrubar. E o controle também teve bem pouco ali, então acabou perdendo também. E no terceiro round é a mesma coisa, tá? A gente teve o Abdul conectando mais totais, mais significativos. Nesse caso teve uma queda do Shamrock, mas obviamente não teve dano, não teve controle, não teve domínio, então não adiantou também, tá? Então essa foi a luta ok, como eu falei. Depois a gente vai para peso pesado, aí a gente tem o Louis Sutherland contra o Brandon Pettit, e o Brandon Pettit aí conseguiu nocautear com 1 minuto e 48. Louis Sutherland, eu já tinha falado dele e tal, né, enfim, mas quando eu vi os vídeos dele, né, eu vou falar a mesma coisa, tá? Eu achei um cara perigoso, um cara que bate forte, né, chuta muito forte, tem umas tentativas de queda, enfim, é um cara que parece que aguenta fazer ali uma isometria e tal, enfim, um cara interessante, né? Mas aqui, cara, não deu, né? Ele jogou alguns golpes ali, algumas mãos, mas ele não tem a mesma precisão, né? Deu pra ver que ele acabou jogando os golpes meio que com medo, não que ele não seja um cara preciso, mas ele tava jogando golpe e já tentando grudar, já tentando se esconder, tipo, ele tava meio receoso, eu não queria falar com medo, né, mas ele tava, você vê que ele joga os golpes, ele já baixa a cabeça, ele tenta grudar, e aí ele tenta grudar, não conseguia derrubar, aí ele separa, aí o Pettit vem pra cima dele, aí ele tenta meio que fugir, você vê que ele tá meio arisco, né, tipo assim, ele não tá com calma de olhar pro cara, de ver qual o melhor golpe pra ele jogar, você vê que ele tá, tipo assim,
É um cara acuado, sabe? Tipo, ele joga o golpe pra tentar pegar, se não dá, ele tenta, gruda, tipo, ele não tava com medo de apanhar, parece, tava com muito receio, né? E o Perisic, obviamente, né, bate muito forte, então não tô querendo dizer que chamar o cara aqui de medroso, é natural, mas ele não deveria ficar tão acuado assim, né? Eu sei que é fácil falar, porque não sou eu que tô lá lutando, mas isso prejudicou ele, isso é um fato, né? Então, nas trocas ali, poderia ter dado bom pra ele se um das mãozadas que ele jogou pegasse? Poderia, né? Peso pesado é meio que isso, né? Você está jogando mão ali e às vezes acontece, né? Mas dessa vez não deu, tá? Então perdeu de novo o Sutherland e é isso, ele vai precisar se preocupar muito com a próxima luta, porque são 2 derrotas já. Depois a gente tem ali no peso médio o Mantas Kondratavícios contra o brasileiro Antônio Trócoli. E o Trócoli perdeu mais uma, e essa por decisão. Aqui foi uma luta bastante complicada, porque o Trócoli tentou fazer o jogo dele, né? Tentou grudar um pouco, evitar a trocação do Kondratavícios aí, que bate forte, é rápido, é agressivo. Só que assim, em primeiro round até conseguiu, de certa forma, evitar um pouco os danos, né? Só que mesmo assim, no jogo mais agarrado, de isometria, ele ainda conseguiu sair pior, né? Ou seja, ali no primeiro round já deu pra ver que não ia dar pra ele, né? Porque mesmo ele tendo a iniciativa de grudar e tal, ele controlou por menos tempo, ele controlou muito menos golpes, quando separava, inclusive, tinha uma diferença muito grande na trocação. Então, por mais que o Trócoli tenha tentado ir pro jogo que ele precisava fazer, deu pra ver que não era suficiente. Então, ficou na famosa sinuca de bico, né? O que ele ia fazer, né? E aí, segundo, terceiro round, aí já ficou mais complicado, porque segundo round a gente teve o Kondratavícios controlando por 3 minutos e 37, né? Conectou 73 golpes totais, tomou só 7. Conectou 39 significativos, tomou só 5. Então ficou realmente muito complicado. E aí no terceiro round o Trócoli volta e tenta fazer mais esse jogo de controle, e ele fez, porque ele controlou por 3 minutos e 22, então ele controlou muito mais, e de novo ele tomou mais golpe do que recebeu. Ele tomou mais golpe do que recebeu, bom, ele recebeu mais golpe do que aplicou, mas não adiantou, né? Tipo, a luta já não tinha mais como ir para ele, tá? Então realmente uma luta complicadíssima, ele pegou um cara difícil e acabou aí tendo mais uma derrota, tá? Então ele veio do Contender e aí ele acabou perdendo 4 lutas, né? Perdeu por nocaute, depois 2 finalizações e agora perdeu por decisão. Então muito, muito difícil ele continuar aí no UFC, tá? Então é isso, tem mais muito o que falar não, realmente ele pegou um cara duro. Dava pra ganhar? Dava, mas realmente é uma diferença bem razoável ali entre o nível dos dois, tá? Na minha opinião. Tudo que eu falo aqui é minha opinião, né? Mas enfim. Na próxima, peso pesado, tivemos o Felipe Franco contra o Mário Pinto. Quem venceu foi o Mário Pinto, como esperado ali, né, na decisão unânime, mas foi uma luta interessante, né? O Felipe acabou pegando a luta ali meio em cima, enfim, fez o que dava, né? Realmente o Mário é um cara muito grande, pesado, né? Tinha uma diferença ali, mas o Felipe fez o que deu, né? Ele entregou luta ali, entregou dificuldade, tá? O Mário chegou a tentar 14 quedas e derrubou só 2 vezes. Ele buscou controlar, né? Porque segundo round ele controlou por mais de 2 minutos, terceiro round ele controlou por mais de 3 minutos. Então ele precisou suar, né? Ele precisou ali realmente, vamos dizer assim, apelar, né? Usar a vantagem física, usar o controle para segurar o Felipe. Então, assim, o Felipe, na minha opinião, perde, mas é aquilo, né? A forma como ele acabou pegando a luta e tudo, eu não acho que é um grande problema. Nunca é bom, obviamente, você perder, né? Óbvio, né? Mas não acho que ele perde muito a questão moral dele, né? Da moral que ele tem, da questão da relevância, da expectativa. Eu não acho que é tão ruim assim. Obviamente, ganhar seria melhor. Mas a gente viu o Mário que vinha bem, né? Que estava ali bem favorito, que não tem derrota no UFC e tudo, precisando, né, realmente fazer uma estratégia ali mais cautelosa, né? Então, eu acho que isso mostra que o Felipe aí tem o seu valor, né? Depois, no peso pena, a gente teve o Nathaniel Wood contra o Luzin Keita, e aqui foi decisão dividida para o Nathaniel Wood.
Luta ok também, tá? A gente teve ali o Luzin Keita, cara, não entregando muito o nível que eu esperava. Eu acho que eu esperava um pouco mais. Até da luta em si, eu acho que eu esperava um pouco mais. Mas foi o que eu falei, foi uma luta ok, tá? Na minha opinião, né? Assim, não vou falar que foi ruim, mas... Aqui o problema é difícil de explicar, porque é uma questão de expectativa, né? Às vezes, você tem uma luta que você não tem expectativa nenhuma, então você consegue falar, beleza, foi assim. Mas eu acho que a questão do gosto pela luta sempre vai conforme o que você espera. Então, às vezes parece que você critica uma luta que nem foi tão ruim, mas você fala, pô, não foi tão ruim, por que você tá criticando? Não, porque minha expectativa era diferente, tá? Então, às vezes, como foi do Eric Anders recentemente, né? Eu falei, pô, eu não esperava nada. E a luta não foi nada demais, mas a minha expectativa era tão que a luta era uma merda, que eu achei a luta ok, né? Então aqui eu esperava um pouco mais da luta, mas ainda assim eu acho que foi uma luta ok. De novo, o foco aí na performance do Luzin Keita, eu achei que poderia ter colocado um pouco mais de volume ali, né, de jogo. Eu acho que ele acabou conectando muito menos, principalmente no terceiro round ali, enfim, foi uma luta muito morna ali, mas é isso, né? Não tem muito o que falar aqui, não. Vamos falar da próxima, que aí foi boa, né? Melhor perder tempo falando... Perder não, né? Porque nesse caso acho que vale a pena falar. Mason Jones, peso leve contra Axel Sola. Aqui sim, foi a melhor luta realmente do card, não tem nem comparação. Recebeu o bônus de luta da noite, completamente merecido. Mason Jones venceu na decisão unânime. A luta começou ali um pouco mais complicada para ele, né? Ele realmente acabou tomando umas pancadas ali e foi testado, né? Nitidamente ele acabou sendo testado porque passou uns apertos ali durante a luta, mas ele é um cara que você vê que ele é raçudo, né? Então é aquele cara que vai entregar, é o perfil, né? É o perfil de um lutador que vai acabar entregando lutas legais e muitas vezes até a luta da noite. E aqui foi uma mistura boa, porque o Axel Sola realmente levava risco, é um cara que o tempo todo tava ali, tipo assim, à beira de talvez conseguir uma vitória, porque o cara é habilidoso, o cara é perigoso. Então teve esse ingrediente, né? Um cara que é mais resiliente, que aguenta o tranco, que gosta de ir pra briga e pra loucura. Você vê que o cara não se entrega, ele não vai se entregar. Se você não apagar ele, ele não vai se entregar. E do outro, um cara habilidoso e perigoso que pode acabar com a luta. Então ficou nessa luta interessante, né? Teve bastante troca de golpe ali, o número de golpe foi bastante alto. Teve controle, mas bem pouco, só no primeiro round ali, 1 minuto e 45, né, com as quedas que teve do Axel Sola e tudo, mas segundo e terceiro round foi só trocação, né, Axel Sola até tentou derrubar, derrubou uma, né, mas em outras duas vezes ele nem conseguiu. Então a gente teve o Mason Jones aí, principalmente nesse terceiro round, né, foi a maior diferença de golpes conectados, então foi onde ele mais realmente atacou ali. Então bastante coração dos dois, bastante absorção de golpes, então disparada a luta da noite, porque o resto do card não foi tão interessante, nem era difícil, mas ainda assim foi muito, muito boa. Gostei bastante da luta. Se não fosse essa luta, Jesus amado, né? Depois, agora entrando no card principal, peso pena, Curtis Campbell venceu, na verdade não, o Denis Silva venceu o Curtis Campbell por nocaute ali no segundo round. Belíssima performance aí do Denis Silva, tá? Denis Silva que tinha conseguido ali no total, né, 2 knockdowns, tinha tomado 2 quedas, mas também derrubou uma vez, acabou conectando mais golpes significativos. Na verdade o golpe significativo foi praticamente um empate, né, foi 17-16, nos golpes totais que o Denis Silva teve um pouco mais ali. Enfim, a luta ok, né, nocaute aí, pô, muito melhor do que as outras lutas, então parabéns para a performance do Denis Silva. Depois a gente vai ali pro peso médio, tivemos o Roman Dolidze, 11º do ranking, perdendo do Christian Leroy Duncan numa decisão. Aqui uma luta onde aconteceu mais ou menos esperado, porque o Christian Leroy Duncan é muito bom na trocação, então ele conseguiu, e só sendo 3 rounds, então ele tinha mais facilidade para lidar com um possível grappling e controle do Dolidze, que foi o que o Dolidze tentou não, ele fez bastante, né, mais de 7 minutos de controle, mas o Christian Leroy Duncan é muito bom na trocação, bate forte, machuca, é agressivo, ele luta de um jeito solto, né, você vê que ele tá confortável sempre na trocação, footwork, ele sempre busca ângulo diferente, enfim, é um cara muito habilidoso na trocação. Então, Dolidze, na minha opinião, fez o que tinha que fazer, né? Ele evitou trocar, aplicou suas quedas, teve bastante controle, mas realmente ele não tinha facilidade em controlar, né? Mesmo sendo só 3 rounds, porque o Christian Leroy Duncan é um cara forte, né? E aí a questão é, quando
sai do controle, do domínio que eu falo ali, o Christian Leroy Duncan, ele ia para cima, né? Ele era agressivo, ele buscava e tal, então ele não ficava abatido, ele não ficava esperando, então ele conseguia machucar, causar dano, ganhar round. Então eu acho que foi uma vitória justa, uma luta ok aí. Dolidze é isso, né? O Dolidze, ele pode tentar trocar um pouco, pode fazer um pouco de grappling, mas assim, na minha opinião, realmente não sei. É que eu não quero pegar pesado, mas eu não acho realmente que ele é um cara que se sustenta muito ali em top 10. Já não tava no top 10, né? Mas eu acho que ele realmente é um pouco limitado ali, tá? Eu acho que o Christian Leroy Duncan merece mais mesmo. É mais legal de assistir, inclusive. Depois, meio pesado. Tivemos o Austin Lane, né? Que desceu aí pro meio pesado contra o Ivo Baranieski. Quem venceu foi o Baranieski, muito rápido, 28 segundos, né? Ele, cara, bate muito rápido, muito forte. Conectou uma mão de um lado e aí andando ele conectou a mão do outro e o Austin Lane já caiu. Porra, gigante o Austin Lane, muita diferença de tamanho, mas não adiantou nada. E aí depois que caiu ainda tomou mais umas ali e o Baranieski ganhou o bônus de performance completamente merecido, tá? Então, assim, é aquele nocaute em 28 segundos, não tem muito o que comentar. Um cara rápido, bate forte, controle da distância muito bom, né? Porque nem começou a luta ali, ele já achou esse time de cortar o ângulo, jogar uma mão, andar e jogar a outra. Então gostei bastante, quero assistir mais performances dele, acho que ele deve voltar rápido, porque não tomou um golpe, né? Agora, meu amigo, vamos respirar fundo. A gente vai para a categoria meio médio, Michael Page contra Sam Patterson. Todo mundo que acompanha o canal sabe que eu gosto muito do Michael Page, né, tecnicamente ali. É um cara muito, muito bom na trocação, né, é uma noção de distância surreal, troca de base, uma agilidade, um tempo para contragolpe, enfim, o cara, para mim, é um gênio na trocação. Só que, o que acontece muitas vezes, ele acaba fazendo luta chata, às vezes por culpa dele e às vezes por culpa do adversário. E por quê, né? E eu tento sempre diferenciar isso, porque por mais que eu goste dele como um lutador, de novo, porque tecnicamente para mim ele é brilhante, e às vezes ele faz luta muito legal, tem nocautes sensacionais, às vezes acontece realmente de ter luta merda, e essa foi uma luta merda. Mas às vezes é culpa dele, como eu falei, às vezes não. Aqui eu acho que boa parte foi também, mas o que acontece, tanto o Sam Patterson quanto outros caras que enfrentam o Michael Page, eles não conseguem achar a distância, tá? E aí, qual o problema? O cara já não acha a distância porque o Michael Page é chato ali, movimenta muito, fica muito longe, muito longo. E aí o cara que já não acha a distância, ele tem medo de tentar achar a distância. Porque se ele tenta achar a distância, às vezes ele toma esses golpes de encontro, então isso inibe ele de achar a distância. E aí o cara fica receoso, o cara não vai. Então o dilema de lutar com o Michael Page, que muitas vezes acaba sendo luta chata, é isso. Porque o cara entra, ele não tem a distância, ele precisa achar o Michael Page. Aí ele pensa, vou tentar achar minha distância aqui, vou andar pra frente, vou soltar golpe. Só que quando ele toma essa iniciativa de andar e soltar golpe, ele corre risco e muitas vezes ele toma o contragolpe. Então ele vai ali, vou achar a distância. Ele toma o golpe, pum, forte, porque o Michael Page entra batendo do nada, né? Que nem um raio. Aí o cara para, aí ele fala, caraca, não deu, vou tentar de novo. Aí o cara vai na manha, vou começar a golpear, vou jogar um jab, vou começar a achar a distância. Quando ele vai, aí o Michael Page vem, pum, bate de novo. Aí o cara é inibido de novo. Aí o cara começa a se frustrar. Aí o cara começa a tentar menos, né? Ele falou, não, vou tomar cuidado, vou ser cauteloso. Peraí. E aí o tempo vai passando, e aí fica chato. Aí o cara vai tentar de novo, e aí ele não acha de novo, toma uma porrada de novo. Aí o cara tem hora que, às vezes até de forma inconsciente, ele para de buscar. Então o cara fica tentando cercar, e é tipo assim, vou esperar, vou deixar ele vir, e aí eu jogo o golpe pra tentar nocautear ele com um golpe, eu usando um golpe de encontro, ou tentar grudar nele. Só que aí que entra o problema, porque o Michael Page também não ataca tanto, ele ataca às vezes, mas ele é um cara que gosta de contra-golpear, ele gosta de jogar o golpe de encontro. E aí o Michael Page espera o cara vir. E aí fica um jogo, um espera e o outro espera. E aí a luta fica insuportável, entendeu? Então realmente difícil, e eu entendo a situação dos adversários do Michael Page, eu não tô culpando, só que a luta acaba sendo chata. Mas eu entendo, porque o cara pensa, se eu for, eu tô indo no jogo do cara, eu não posso ir no jogo do cara. Então eu vou tentar ficar mais cauteloso, vou deixar ele vir entrando com tudo e eu tento pegar ele. Só que aí o Michael Page pensa, eu tem um estilo contra-golpeador, golpe de encontro, então eu não posso ir pra cima dele, o melhor é que ele venha, então eu vou ficar aqui fintando esperando. Então fica os dois esperando, aí a luta fica chata. E aí quando ele faz luta legal, é quando
o adversário busca ele, e aí ele vai e fica ali e amassa os caras, e nocauteia os caras, e aí eventualmente, é verdade, ele mesmo toma uma postura ofensiva quando ele se sente confortável. Então, quando ele vê que ele é mais rápido que o cara, quando ele vê que tem uma diferença técnica, que o cara não bate tão forte, aí ele fica à vontade, aí ele começa a atacar mais, e aí a luta fica legal, porque a gente vê o Michael Page agressivo, mas o Michael Page não é burro, aí que tá, por isso que tem luta que é chata, porque se ele vê que tem risco do cara grudar, não sei o que, ele não vai. E aí ele não vai, mas o cara também não vai, e a luta fica uma merda. Deu pra entender? Então, é um cara complicado por isso, tá? De novo, eu gosto muito, eu acho, de verdade, ele é genial na trocação, só que ele tem esse problema, tá? E aí muita gente confunde, muita gente vê o Michael Page e fala, esse cara só faz luta merda, esse cara não sei o quê. E aí confunde a falta, às vezes, de entretenimento das lutas dele com a qualidade dele. De novo, eu gosto muito do cara, eu acho que ele tem muita qualidade e eu acho que às vezes as lutas dele são sensacionais, mas muitas vezes são uma merda. Então eu consigo diferenciar, tá? A falta de entretenimento dele não é a falta de qualidade, pelo contrário, a luta ser chata é pelo excesso de qualidade dele, porque o adversário fica na mão de achar a luta, de achar a distância, de enquadrar, de ir pra cima, tá? Então essa é a minha opinião sobre essa luta. De novo, gosto muito. Quando tem luta anunciada dele, eu fico ali na expectativa de assistir, mas eu já sei, tá? De novo, por essa explicação que eu dei, que é a minha interpretação da coisa, eu já sei que quando tem luta dele, pode acontecer isso, tá? Então eu fiquei frustrado, óbvio, fiquei puto com a luta chata, sim, achei a luta chata, muito, mas, de novo, existe esse motivo, tá? Ele não é uma justificativa, porque a luta é uma merda, eu também não gostei, tá? Se for pra lutar assim toda hora, me enche o saco também, tá? Então a crítica está sendo feita, só pra deixar claro, não é porque eu gosto dele que eu vou ficar tentando dar um jeito de falar, não, mas veja bem, por aqui foi legal, porque isso, não. Não interessa o estilo de um estilo do outro, a gente quer ver luta legal, só pra deixar claro, tá? É uma crítica, mas eu tentei explicar o porquê que às vezes acontece isso. Enfim, indo pra próxima, peso pena, Luke Riley enfrentou o Michael Aswell Jr., luta legal até, tá? Os dois trocando bastante, batem forte, buscam a luta, não tem medo, dois caras rápidos, enfim, o Luke Riley realmente começou um pouquinho pior, né? Sendo acuado, ficando na grade, tomando umas porradas, ficando meio perdido, mas do nada, parece que estalou um dedo, ele se achou, né? Então ele começou a soltar mais os golpes, ele andar pra frente, o Aswell Jr. parou de botar a pressão que ele tava botando, ele botou a pressão no começo e depois ele que não achou mais, né? Então ele começou a golpear mais fraco, ficou mais lento, perdeu até essa postura agressiva, essa confiança, e aí virou presa fácil, o Luke Riley ficou ali batendo, botando mais volume, mais contundência, enfim, luta legal, né? Foi uma luta basicamente de kickboxing ali, né? Mas acabou sendo divertida, e aí a luta principal a gente tem no peso pena, o Movsar Evloev vencendo uma decisão majoritária é quando a maioria dos juízes marcam a pontuação para uma direção, nesse caso foi a vitória do Evloev, tá? Se for um empate majoritário é porque a maioria dos juízes marcou um empate, né? Então o Evloev venceu na opinião de 2 juízes, de um juiz a luta empatou, e eu concordo com o juiz que deu empate. Tá, para mim, já vou falar de cara minha pontuação, para tirar essa parte da polêmica aí, para mim foi empate, eu acho que o Murphy venceu o primeiro e o segundo, o Evloev venceu o terceiro, quarto e quinto, então ele teria vencido a luta, mas ele perdeu um ponto por chutar as partes baixas ali do Murphy, e aí acabaria sendo empate na minha opinião, eu acho que seria inclusive o resultado mais justo, tá, o empate, não acho que o Evloev deveria sair com a vitória, não acho que foi justo pela performance, ele é um cara muito bom e ainda assim pra você ver, né, mesmo na minha opinião errando na estratégia, porque assim, ele acertou na estratégia do terceiro round pra frente e olha lá, tá, então ele deixou uma luta muito difícil, uma luta que não era pra ser difícil pra ele, pelo estilo de luta dele, tá, por mais que o Murphy tenha footwork, ele dá os golpes heads e anda, tá, não sei o que, realmente é um estilo bom contra um cara que quer só grudar. Mas o Evloev, ele não é só um cara que gruda, não, ele é muito bom grudando, ele é muito bom nas quedas, tanto é que quando ele quis fazer, ele fez e fácil. Então assim, ele é um cara que por algum motivo, e até na entrevista dentro do Cage ele fala isso, que o coach dele falou pra ele, pô, usar as mãos, pra realmente trocar, pra realmente fintar, então assim... Eu não sei, né, a gente não tem como saber exatamente o roteiro, qual que era a estratégia, mas se foi pra, vamos trabalhar o grappling, mas do meio da luta, do terceiro pra frente, eu não concordo muito, tá? Obviamente, não tô no camp do cara, não sei se ele tem lesão, não sei se o gás tá em dia,
não tenho como eu saber o motivo, né? Mas no mundo ideal, eu acredito que a estratégia não foi a melhor, até porque ele lutou no jogo do cara por muito tempo, né? Ainda ganhou? Para esses juízes aí, ganhou. Mas, de novo, para mim ele ganharia se ele não tivesse perdido ponto por chutar baixo? Ganharia. Mas por que cacete você luta na área do cara? Cara, você tem um jogo excelente de queda, você tem um nível muito bom ali de grappling. Ah, mas ele tem trocação também. Tem, caceta, mas o cara, o Murphy, ele só tem isso. Por que que você vai jogar no ponto forte do cara? Então, assim, para mim, é realmente um erro de estratégia, um erro... É difícil falar que é um erro de QI de luta, porque às vezes ele seguiu a estratégia, entendeu? Não foi ele que decidiu, não foi ele que tomou essa atitude. Eu vou fazer isso porque está acontecendo isso. Aí seria QI de luta. Então, ali, parece que ele seguiu um roteiro já estabelecido, né, da estratégia pela equipe dele, né? Então, não sei se necessariamente é um QI de luta. QI de luta é o cara, durante a luta, tomar a decisão errada, né? Ficar tomando decisão errada ou tomar a decisão certa. Acho que aí é o QI de luta. É o cérebro do cara funcionando durante a luta, tomando escolhas ali. Obviamente, o corner grita, ele também pode tomar escolha de acordo com o que o corner fala, executar ou não, decidir executar ou não. Acho que tudo isso é o QI de luta. Mas aqui, não foi só uma questão de QI de luta, né? Porque acho que o QI de luta, durante a troca dos golpes, as estratégias de às vezes entrar numa queda e tal, não sei o que, acho que ele tomou decisões boas realmente. Por isso que eu falo, é uma questão mais estratégica, tá? É uma questão nesse round eu não vou fazer grappling, nesse round eu não vou tentar de novo queda, entendeu? Então, não sei se necessariamente é culpa do lutador ou se é mais realmente estratégico e é da equipe, ou se é um conjunto. Isso não tem como a gente saber. Tá, o que tem com a gente saber não foi uma performance, na minha opinião, do nível do Evloev, tá? Eu acredito que ele tem mais nível do que isso, e lembrando, e eu não quero puxar a sardinha de forma alguma, mas o Parrumpa era técnico dele no passado, e ele tinha abordagens diferentes, e é normal, porque você troca de técnico, você vai lutar mais no estilo de outro cara, você vai treinar de outro jeito, então assim, não quero... E vocês sabem que eu não faço a mínima questão de puxar saco de ninguém, mas para mim tem uma diferença estratégica na forma como o Evloev lutava e como ele luta agora, tá? Ele, inclusive, até aproveitando que eu já falei do Parrumpa, que é um cara do jiu-jitsu, teve ali um katagatame bom do Evloev, que na minha opinião dava para ter pegado ali o Murphy, e ele não pegou. Tá, não sei por que ele abriu mão da posição, cara, não entendi, sinceramente. Então, assim, não sei se justamente a troca de técnico, por ser o Parrumpa antes e um cara do jiu-jitsu, e obviamente ele ser head coach e ser do jiu-jitsu, ele vai focar muito na área dele, que ele é especialista, óbvio, e aí por essa troca acabou focando mais só no wrestling, ou mais na trocação, e por isso que ele quis trocar mais, se sentiu mais confiante porque treinou mais, enfim, não sei, mas é um atleta diferente, é natural, você troca um head coach, assim como um time de futebol você troca um técnico, vai lutar de um jeito diferente. Então, nesse caso, não é querendo puxar a sardinha pro Parrumpa, não preciso ganhar moral babando o ovo de ninguém, pelo contrário, vocês sabem que eu sou o cara que mais acaba se metendo ou em confusão, ou sendo criticado, porque eu não faço questão de ficar babando ovo de ninguém, não preciso ganhar moral com ninguém, eu gosto de dar minha opinião para vocês, para mim, a minha audiência que importa eu ser verdadeiro, eu sou importante para mim, né, de falar o que eu acredito, e eu gosto de ser franco com vocês, então não é puxando sardinha, mas nitidamente para mim é um estilo diferente de Evloev, é só isso, é um estilo diferente, e o outro estilo me agrada mais, o outro estilo do Evloev é mais focado no grappling, que é o que ele é muito bom, mais focado ali no jiu-jitsu, realmente de dominar. Seria uma luta mais chata? É verdade, seria, mas seria uma luta mais fácil para ele, então assim, a questão de entretenimento, talvez essa luta foi mais legal porque ele trocou mais. Concordo, mas para ele, garantir a vitória mais fácil, não seria melhor a versão mais antiga, mais grappling, mais cautelosa ali? Inclusive até na declaração dele ele fala, né, eu provei que eu não preciso só do wrestling para ganhar a luta e tal. Então assim, eu vejo até pela entrevista um entendimento meio perigoso, tá? Porque, de novo, eu sou muito bom em trocar também, então eu não preciso do wrestling pra ganhar, vou provar que eu não preciso do wrestling pra ganhar. Tá, aí numa brincadeira dessa você perde invencibilidade, perde um title shot, então assim, o importante é ganhar. Se você, infelizmente, seu jogo, o core do seu jogo não é tão emocionante, e isso vai fazer com que pra você ter vitórias no alto nível, você vai ter que fazer luta chata, cara, você tem que, infelizmente, decidir, né? Assim como o Belal Muhammad decidiu. Ele fez luta chata boa parte da carreira,
subiu, foi campeão graças a isso, depois decidiu fazer uma luta mais legal e acabou perdendo, entendeu? Então é só esse ponto que eu quero deixar claro aqui. O Evloev pode acabar, às vezes, numa dessa de, olha, eu também sei trocar, olha, eu não preciso só usar o wrestling. Às vezes ele pode acabar perdendo uma luta importante, como essa, na minha opinião, ele nem ganhou, foi um empate, e pode acabar contra um Volkanovski perdendo, tá? O Volkanovski tá mais velho, não tá no auge, só que se o Evloev for nessa versão aí, não preciso muito do wrestling, eu posso só trocar, eu posso não sei o que lá, fica de brincadeirinha, tentando fazer uma luta mais legal, ou sei lá o que tá passando na cabeça dele, como ele tá treinando, ele pode sim se dar mal. Tá, então essa é a minha interpretação geral. Para um card meia boca pra ruim desse, eu falei demais, é que eu realmente quis falar mais do Page e do Evloev, porque eu tive essas percepções e eu gosto de dar detalhe aqui do meu raciocínio para vocês. A nota do card, cara, para mim acho que foi uma nota 3 ou 4, acho que um 4, vai, eu vou dar um 4 porque, ainda teve a luta da noite que eu gostei, a luta do Evloev nem achei ruim, tá, não falei em questão de luta boa ou não entrei tanto no detalhe disso, eu achei uma luta legal, apesar de muita gente criticar, eu acho que o Evloev é muito criticado por luta chata, sendo que eu nem acho que ele faz luta tão chata assim, é realmente um problema ele não nocautear e não finalizar, mas quando os caras buscam a luta com ele entrega a luta legal, então eu não acho ele um cara chato, não. Poderia até ser mais, né? Como eu acabei de explicar. Ele poderia ter feito uma luta muito mais chata, mas ele não fez. Enfim, Michael Page realmente foi a decepção da noite pra mim, mas como eu disse, eu sempre tenho essa pulga atrás da orelha, porque pode acontecer. E é isso, tá? Muitas decisões, então pra mim não vale 5, não vale 6, eu acho que vale 4 aí, assim, mas 4 sendo bonzinho, tá? Sendo bonzinho, porque realmente teve hora que puta merda, se não fosse no horário cedo, eu não sei se ia dar pra aguentar não. Mas é a minha opinião, essas todas são as minhas opiniões. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo, se você discorda de mim. E pode comentar também se você, de novo, eu já perguntei isso, mas eu gosto sempre de ter a opinião atual de vocês. Se vocês gostam que eu seja mais sucinto, tá? Tem gente que fala, você tem que falar menos, bibi. Só que aí quando eu falo menos, aí fala, porque a opinião é rasa, tem que elaborar mais. Então, comenta aqui embaixo, você que chegou até aqui, você prefere assim? Eu realmente colocando todo o meu raciocínio de um lutador e do outro, entrando no detalhe e tudo, ou vocês preferem que eu traga o resultado e fale mais brevemente, a luta foi assim, gostei, não gostei. Enfim, comenta aí embaixo a sua opinião. Obviamente nunca vai ter uma opinião unânime, mas eu tento sempre agradar, pelo menos a maioria, se possível, né? Enfim, é isso. Já falei demais, um beijo na bunda de vocês. É nóis, valeu, falou!